Pessoal, conforme eu tinha falado antes, vamos trazer aqui tudo a respeito da situação da venda do Gramber. Bom, para você entender desde o início, né, porque essa situação pipocou ultimamente nas redes sociais. Então eu vou trazer aqui um apanhado do que está acontecendo, mostrando, obviamente, documentos que são públicos para a gente poder trazer a informação, tá? Esse conteúdo aqui é de informação, a minha opinião sobre o tema num outro momento. Hoje é informação. O Gramber, ele faz parte do Grupo Metodista. O Grupo Metodista é um grupo que reúne diversas escolas e faculdades espalhadas pelo Brasil. É ligado à Igreja Metodista. Só que esse Grupo Metodista, ele entrou em recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? É quando a empresa admite que ela não tem recursos para pagar a dívida. Ou seja, basicamente é uma declaração de falência, vamos colocar assim. Só que a recuperação judicial, ela te permite buscar meios de conseguir equalizar a sua operação e o seu grupo não ir à falência, você continuar tendo a sua empresa, o seu conglomerado, etc. Só que o que acontece? A recuperação judicial, ela tem contrapartidas. Quais contrapartidas são essas? Vendas de imóvel, principalmente para quitar a dívida trabalhista, que é muito grande. E aí entra a venda do Gramber. Por quê? Vender parte do terreno do Gramber seria para equalizar essas dívidas. Então, nós temos aqui, vou compartilhar para a gente ver o que seria a tela, né? Seria o tamanho do Gramber que vai ser vendido, né? Então, esse é o terreno do Gramber que vai ser vendido. Esse terreno, ele compreende o campo de futebol, a piscina, o bosque e uma quadra de society. Esse terreno aí tem mais ou menos 12.700 metros quadrados. Só que essa venda está sendo feita por 40 milhões de reais. Só que nisso tudo, o Ministério Público entrou no meio da jogada. E aí o Ministério Público começou a contestar a venda por esse valor. Não contesta a venda de forma geral, mas contesta a venda por esse valor. Então a gente tem aqui o documento do Ministério Público em que o promotor coloca: seguido o ritmo pretendido, as recuperandas que operam com prejuízo após o pedido de recuperação judicial, que está na faixa das centenas de milhões de reais, dilapidarão o capital imobiliário por poucos dinheiros, não resolverão déficit operacional e deixarão os credores ao relento, inclusive os detentores de créditos trabalhistas. Assim, manifesta-se o Ministério Público antes de designação de data para eventual leilão por uma nova e atualizada avaliação dos bens localizados em Juiz de Fora, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Ou seja, o Ministério Público, ele contesta que o imóvel tem que ser vendido por 40 milhões de reais. O Ministério Público entende que esse valor é pequeno e que esse valor ele foi orçado durante o período da pandemia em que você teve um decréscimo, ou seja, você teve uma queda do preço do metro quadrado em todo o país por conta da situação pandêmica. E acrescenta também que a situação econômica do Brasil é outra, inclusive com os cortes sucessivos da taxa Selic, o que interfere também no valor do metro quadrado. Então, ele não estipula quanto deveria ser esse terreno, mas ele diz 40 milhões de reais é pouco. E ele pede para que seja feita seja orçado novamente esse valor. Por que ele pede isso? Porque o imóvel vai a leilão no dia 16 de novembro. Então o Ministério Público quer barrar o leilão antes que ele aconteça. Só que aí tem um outro detalhe nessa situação, que é o seguinte: o débito do Gramber, a dívida do Grupo Metodista, como eu vou trazer aqui para vocês, é um débito na faixa de 2 bilhões e 200 milhões de reais, com um passivo inicial, com passivo concursal de 615 milhões de reais, onde você tem mais de 10 mil credores trabalhistas, ou seja, mais de 10 mil trabalhadores que não foram pagos pelo Grupo Metodista, numa dívida avaliada de 436 milhões de reais. Ou seja, a venda do Gramber por 40 milhões de reais é uma mariola e uma água de coco perto do tamanho da dívida do Grupo Metodista. Sem contar essa questão do Ministério Público de que o valor está abaixo do que deveria ser vendido. E, para completar todo esse bololô de informação, a gente tem um pedido de tombamento desse imóvel
protocolado por algumas pessoas, moradores do Grambre, antigos estudantes, pessoas ligadas à parte da história, junto à Funalfa. Só que esse é o protocolo, só que está desde 2016 sem nenhuma movimentação. A última tramitação foi em 2022, mas ele continua na Funalfa. Ainda não foi para o CONPAC, que é o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio, que vai votar pelo deferimento ou não desse tombamento. Enfim, pessoal, essas são as informações. Agora, o aguardo a respeito dessa decisão do Ministério Público, que está na decisão da Justiça. Algumas pessoas em Juiz de Fora estão se movimentando para falar com o Ministério Público que o leilão não foi cancelado, ou seja, reforçar para o Ministério Público voltar a pedir para a Justiça essa definição. E tem a situação também de que o Gramber ele é superavitário, ou seja, o colégio Gramber ele dá lucro, mas o Gramber sofre pelo fato de estar no conglomerado que dá prejuízo. Enfim, essas são as informações. Então, eu peço, se você acompanha até o final, para seguir a gente aqui, cara, olha, nessas redes sociais. Eu sou o Matheus Brum, jornalista. Esse é o meu perfil, Matheus Brum, jornalista. E também o Plantão JF, que é meu parceiro de divulgação e de apuração de informações. Beleza? Me sigam aqui nessas redes, porque eu vou acompanhar esse caso de pertinho e sempre que tiver uma atualização, eu trago para você. Tamo junto.